Boa noite. Voltamos a apresentar o Cultura Livre, o seu encontro semanal com a cultura mato-grossense. Hoje a convidada é a Mia GB, ela que é quadrinista e vem contar pra gente como é que foi os seus primeiros rabiscos, como foi o seu contato com a arte de quadrinhos e falar um pouquinho também sobre a sua trajetória. Ela tem um canal no YouTube com mais de 110 mil acessos, 110 mil seguidores lá. Então ela veio falar um pouquinho pra gente também sobre toda essa trajetória. Acompanhe que essa entrevista está incrível. Boa noite, Mia. Seja Boa noite, bem-vinda. tudo bom? Obrigada. É uma honra ter você aqui, falar um pouquinho sobre a sua arte, sobre o seu trabalho. E começa aí contando pra gente, né? Você que é formada já em artes visuais há mais de 10 anos, mas acredito que não foi na faculdade o seu primeiro contato com os quadrinhos. Conta pra gente aí como é que foi. Com certeza não. Bom, meu primeiro contato com um quadrinho, eu acho que é como acontece com quase toda criança brasileira, que é a Turma da Mônica, né? Talvez aí Disney, algumas pessoas, mas de modo geral, acho que todo mundo ali na infância teve contato ali com o trabalho do Maurício de Souza Produções e tudo mais. Então eu comecei por aí. Quando eu era criança, minha mãe até assinava as revistas mensais da Turma da Mônica e tudo mais. E quando eu fui crescendo, eu comecei a me interessar por outros estilos de quadrinho, outros gêneros de quadrinho. Então, quando eu comecei, né, a ter um pouco de noção, saber que eu podia ir na banca e que existiam outras opções além daquelas que chegavam na minha casa, comecei a explorar mangá, né, que é essa parte do quadrinho japonês. E quando eu tinha uns 14 anos que eu conheci, assim, a parte dos quadrinhos que eu mais gosto, que é quadrinho de super-herói. Quadrinho de super-herói americano, Marvel. Foi ali mais ou menos na época que começaram a surgir aqueles filmes da Marvel, né, e eu me interessei também de ir atrás dos quadrinhos também. E é a parte que eu mais gosto, com certeza. E como que você começa a desenhar e surge esse interesse por, poxa, eu também quero fazer o meu quadrinho, contar a minha história? O desenho vem antes do quadrinho, até porque quando você é criança, às vezes você não tem nem noção que aquele quadrinho existe porque alguém sentou e desenhou, né? É uma noção que acaba vindo depois. Mas na parte de desenho é uma coisa que eu sempre tive contato porque minha mãe é artista, ela é pintora, desenhista e é professora de desenho. Então, acho que desde os anos 80, a minha mãe tem um ateliê aqui na cidade de Cuiabá. E eu cresci lá, basicamente, dentro do ateliê, dentro das aulas dela, mesmo quando, nas épocas que eu cheguei a ter babá, quando eu era criança, ainda assim, a babá cuidava de mim dentro do ateliê. Então eu estava realmente sempre em contato com desenho, com arte, desde muito pequenininha eu já desenhava, já pintava. E esse interesse de produzir um quadrinho, uma história, começou a vir mais na adolescência, principalmente na internet, né? Você entra e você começa a descobrir, esse quadrinho que eu leio é desenhado por alguém, quem que é essa pessoa? Aí você começa a ir atrás, a seguir os artistas e tudo mais. E foi mais ou menos aí que realmente começou a surgir essa vontade de produzir um quadrinho. Muito bom. Isso foi antes de entrar na faculdade? Foi antes de entrar na faculdade. Não digo que eu realmente produzi uma grande história em quadrinho antes disso, tanto que a minha primeira história em quadrinhos que eu realmente consegui sentar e fazer do começo ao fim e ser um trabalho fechado foi o meu trabalho de TCC na faculdade de artes visuais. Muito bom. E conta pra gente como é que foi essa experiência de fazer artes visuais, foi em qual faculdade que você cursou e como que foi todo esse processo lá também de sair de Cuiabá, né, para fazer esse curso fora? Eu fiz na Federal de Goiás, porque aqui na nossa Federal, infelizmente, a gente não tem, né, ainda o curso de artes visuais. Inclusive, chegou a ter, acho que na Unic, uma época, mas na minha época não tinha nenhuma opção aqui no Mato Grosso. Então, de toda forma, eu tinha que ir para outro estado para fazer esse curso. E Goiás calhou porque eu tenho família lá. Então, eu tinha duas tias que moravam lá, hoje em dia uma delas ainda mora lá. E daí fiz o Enem, na época tinha vestibular, gente. Os jovens hoje em dia nem sabem mais direito o que é esse de vestibular. Mas fui lá, fiz o vestibular, acabei passando, né? E na época, na verdade, eu tava bem empolgado de ver algo novo. Então foi uma experiência bem bacana mesmo. E como que tá hoje o mercado de ilustração brasileiro, assim? Porque a gente está vendo que tudo está partindo mais para o digital e que cada vez a gente tem menos acesso ao impresso, né? Então, como que tá isso hoje?
Te falar que hoje em dia ainda já tivemos épocas piores nessa questão do acesso ao quadrinho físico. Ali no começo dos anos 2010 era um pouco mais difícil, mas em 2014 a gente começou a ter... A gente teve a primeira edição da CCXP, que é a Comic Con Experience, que é um evento que acontece em São Paulo, que é o maior evento de quadrinhos do mundo em número de público. E, basicamente, eles trouxeram um formato que acontecia nos Estados Unidos, que é o Arts Alley, o que a gente chama de Beco dos Artistas, que é realmente um espaço dentro de um evento grande para artistas independentes estarem lá e mostrar a sua arte, comercializar a sua arte. Porque quando a gente não tinha esse espaço, era muito difícil. Os eventos grandes, a única opção que você tinha era o quê? Comprar um stand. Quanto é que custa um stand num evento desse? Não tem condição. E daí, quando a Comic Con trouxe esse formato americano, que você não compra um stand, você compra uma mesa para estar ali comercializando seu trabalho, então é muito mais acessível. Então, a partir daí, outros eventos que passaram a existir, ou eventos que já existiam também adotaram esse modelo, e hoje em dia a gente acaba tendo muito mais acesso. Obviamente, São Paulo, Rio de Janeiro, isso é uma coisa, inclusive, que eu tenho muita vontade de ir atrás e tentar trazer para cá, que é esse formato de evento de quadrinho. Porque a gente já teve uma cena bem forte de eventos geek, mas essa coisa do quadrinho independente, acho que a gente nunca teve um evento que realmente tivesse tanto espaço para isso aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso. Então, uma coisa que eu tenho vontade também é organizar essa questão de eventos voltados para quadrinhos, pensar num formato parecido do Arts Alley e tudo mais, tanto que eu até sou administradora de um grupo, né, voltado para jovens artistas e tudo mais, que gostam principalmente dessa parte de quadrinhos, que é o Artistas Cuiabá, e a partir desse grupo a gente está pensando em como organizar essa questão dos eventos. Poxa, que legal, hein? Nossa, Cuiabá merece, né, Por favor. esse evento. E conta pra gente, você falou aí que tá nesse grupo, que tem novos artistas, e esse mercado de quadrinhos, ele tem a mente aberta, assim, para novos artistas, quem tá começando agora? Como é isso? Hoje em dia a gente tem, né, a questão da internet que, por um lado, democratiza, porque, querendo ou não, qualquer pessoa pode fazer um quadrinho e postar na internet, né? Isso é relativamente fácil, mas também é uma faca de dois gumes, né? Porque a internet abre para todo mundo, então você está concorrendo literalmente com o mundo inteiro ali. Então, ainda é muito essa questão não só a qualidade de trabalho, né? Porque a gente sabe que algoritmo de internet não é só você fazer alguma coisa boa, tem um monte de coisa por trás e coisa que a gente nem entende, esses algoritmos de rede social que eles não divulgam, mas você realmente, assim, você não tem mais essa barreira geográfica. Nos anos 80, aqui de Cuiabá, você tinha que explodir muito para chegar em São Paulo, sabe? Sim. E eu tive a oportunidade de ter um espaço dentro de uma Comic Con, que por mais que seja um espaço que é pago, ainda existe uma seleção ali, né? Então, eles vão ali, eles vão mostrar, vocês vão olhar seu portfólio, vão ver a sua relevância, e ter trabalhado na internet um tempo antes me possibilitou, por exemplo, lançar esses meus 2 quadrinhos dentro do maior evento de quadrinho da América Latina. Então, tá mais ou menos nisso. Você precisa se destacar e, querendo ou não, a internet acaba sendo o meio mais viável hoje em dia. Hoje em dia a internet, ela é o maior meio de divulgação. A gente não tem como fugir disso, né? Com toda certeza. Então, a recepção nesse eixo Rio-São Paulo é tranquila, mas também nem tanto, porque você precisa já ter um portfólio, precisa ter uma experiência, é isso? Isso, você tem que ter algum tipo de destaque, obviamente. Com certeza deve ter gente que entrou porque conhecia alguém que organizava um evento, mas de certa forma a maior parte da seleção costuma ser nessa questão do a relevância do trabalho e como é que se destacou de alguma forma, ou se você, seu quadrinho especificamente. No meu caso foi na questão da arte, né? Porque eu ainda não tinha produção de quadrinho e eu entrei para o evento justamente para lançar o quadrinho. Então, eles dão preferência para quem tem lançamento de quadrinho e vem essa parte de portfólio também. Ah, muito legal. E como que você acha que você alcançou esse espaço dentro, né, da sua arte? E quais são as suas principais referências que você usou para produzir os seus 2 primeiros quadrinhos? Olha, eu tenho ciência que, com toda certeza, o espaço que eu conquistei na internet foi graças ao YouTube.
Hoje em dia eu, infelizmente, não produzo mais vídeo no YouTube, mas eu comecei um canal, acho que foi em 2016, se não me engano. E ele teve um crescimento bem rápido ali entre 2016 e 2017. Então, com certeza, essa relevância que eu criei na internet foi graças ao YouTube. Do YouTube as pessoas começaram a ir para Instagram e outras mídias sociais. E com certeza, se eu não tivesse, né, essa mídia aí para ter me alavancado, eu provavelmente não teria chegado a eventos como, por exemplo, a Comic Con e outros que eu frequento em São Paulo. Quanto às minhas referências, nossa, até difícil dizer, porque artista é aquela coisa, tipo, referência, tudo que é legal a gente quer trazer, a gente quer experimentar e eu, pessoalmente, no meu trabalho, eu gosto muito dessa coisa de experimentar coisas diferentes. Então, às vezes eu vejo, assim, uma referência, um estilo de desenho que às vezes não tem nada a ver com o meu estilo de desenho, que eu faço hoje em dia, mas eu penso, eu posso experimentar com isso, assim, nem que seja, tipo, sentar e fazer um desenho ali só pra ver como que é mesmo. E, querendo ou não, isso acaba trazendo alguma coisinha para sua arte. Então, assim, eu conseguiria citar alguns artistas que eu particularmente gosto muito, me inspiro muito. Se for para trazer um nome, eu traria, por exemplo, Lucas Werneck, que é um quadrinista brasileiro que desenha para a Marvel hoje em dia. Mas dizer, é esse cara que eu me inspiro, não tem como. Acho que desde quando eu tava lá com 11 anos lendo o quadrinho do Naruto, aquele traço ali me influenciou de alguma forma, da mesma forma como me influencia hoje em dia um artista ali que trabalha pra Marvel, que, como eu falei, acaba sendo uma fonte de inspiração bem forte pra mim. E muito legal, você estava falando do seu canal de YouTube, né, também, e você também acaba influenciando muita gente lá, né, são 110 mil inscritos e mais de 500 tutoriais, né, publicados, sim. E tá lá, né, para quem quiser começar a desenhar e saber como é que começa, tá tudo lá até hoje, é isso? Sim, tá tudo lá, tá tudo disponível, é um canal que eu criei realmente com o intuito de ensinar as pessoas, que eu nunca fiz um curso especificamente para isso, mas é uma coisa que veio naturalmente, que é a questão da didática. Eu sempre tive muita facilidade de explicar as coisas e pegar, às vezes, coisas que parecem complexas e pensar como é que eu consigo explicar isso aqui de alguma forma. E, na verdade, eu não tinha nem esperança do canal virar alguma coisa quando eu criei. É até engraçado porque os primeiros vídeos, eu participava de alguns grupos de WhatsApp na época de desenho, e daí eu mandava um desenho, mandava outro desenho, e às vezes as pessoas perguntavam, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E daí eu ia lá e, deixa eu gravar aqui o processo que vai ser mais fácil do que eu tentar te explicar. Então, os primeiros vídeos eram realmente ali eu mostrando um processo de um desenho, eu gravei aqui, daí eu gravava o desenho inteiro e acelerava para ficar um vídeo mais curto. E daí o pessoal começou a perguntar coisas um pouquinho mais complexas, aí eu comecei a fazer vídeos explicando, acho que um dos primeiros vídeos explicando, que também foi um dos primeiros vídeos que acabou tendo bastante visualização no YouTube, era um vídeo sobre teoria da cor. Então, como é que você faz para escolher cor? Não, peraí, deixa eu explicar. Teoria da cor, vamos lá. E daí eu comecei a produzir e as pessoas começaram a assistir. E foi indo mais ou menos desse jeito. Muito bom. Que legal, né, Mia? Isso aí é super importante. A gente vê várias crianças, adolescentes querendo começar e não sabe por onde. E aí tá lá, indo o canal disponível. E atualmente você tem se dedicado à sua produção autoral, que é o HQ, que é o HQ Queer, né, que é o nome do HQ. Conta um pouquinho pra gente como é que foi fazer, né, os seus dois primeiros quadrinhos aí, e como é que foi esse processo para você mesmo de construção? Bom, como eu falei, quadrinho é uma coisa que eu sempre gostei, que eu sempre quis produzir. No começo eu não sabia muito bem como fazer, daí na faculdade eu tive um professor que ele é especializado em quadrinhos, que é o Edgar Franco, também conhecido como Cyberpagé, se vocês quiserem dar uma olhadinha na internet, e ele é professor doutor lá da UFG. E eu acabei, conseguindo ele como orientador, e eu fiz um trabalho que, assim, você me pergunta, Mia, onde eu consigo ler o seu trabalho de TCC? Você não consegue. Ele é péssimo. Não mostraremos esse aí. Mas, basicamente, foi ali que eu
aprendi realmente o processo realmente do quadrinho. Porque, querendo ou não, é muito difícil e é muito maçante produzir um quadrinho. Porque, produzir uma pintura, você vai sentar ali, você vai fazer aquela pintura e, mesmo que você faça ela num ritmo lento, você consegue fazer aquilo ali em uma semana, 15 dias, tranquilo. Um quadrinho, cada página que você pega num quadrinho vai ter o quê? 5 ilustrações dentro de cada página. Aí, cada capítulo desse vai ter, sei lá, 25 páginas, sabe? Então, é um trabalho muito longo de meses e que se você não tiver uma noção de como esquematizar isso, é muito difícil você conseguir terminar. Então, foi ali na faculdade, graças a esse professor, que eu consegui realmente entender essas bases. E daí acabou a faculdade, eu fui trabalhar, trabalhei em estúdio de tatuagem e tudo mais, e sempre com aquela vontade, quadrinho, 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 quadrinho. E daí quando veio a pandemia de 2020, que tudo fechou e a gente estava trancado em casa, eu tava tipo, tá, por que eu não faço então um quadrinho? E daí eu também fui atrás de mais formação, eu fui professora do Daniel HDR, que é um quadrinista do Rio Grande do Sul, que ele também já trabalhou para Marvel, DC, premiada internacionalmente. E foi sob a tutoria dele que eu consegui fazer esse primeiro capítulo. Então foi um caminho tortuoso de alguns meses, mas eu consegui fazer, né, terminar ele a tempo de fazer esse lançamento, que foi a primeira Comic Con Experience nessa CXP que eu participei, que foi de 2022. Daí de 2023 eu lancei o segundo capítulo também, mas foi aí com toda certeza, graças aos mestres que eu tive aí, que me ajudaram nesse processo, que eu consegui trazer. E o processo de escrita, de trazer a história, é mais difícil do que a ilustração? Ou para você tá tudo junto? Tá tudo junto, mas com certeza ele é menos maçante, porque é um processo muito mais rápido, né? Porque o desenho do quadrinho, ele tem muito essa questão de sentar e fazer, e tipo, o processo de estar ali, porque você tem que fazer o esboço, aí você tem que fazer a finalização. No meu caso, né, o meu quadrinho ele está em preto e branco, mas você ainda teria mais a parte de colorido, dependendo, né, do quadrinho, e daí a parte de digitalizar, balonizar, porque eu fiz tudo. Os meus lançamentos, eles são independentes. Eu tive só a ajuda do meu esposo em algumas coisas, fazer alguns balões, etc e tal, mas a gente fez tudo sozinho. Então... Mas assim, se você me perguntar, qual que é a parte mais difícil de fazer quadrinho? Eu acho que a parte mais difícil é o processo de você pegar um texto corrido, que é o roteiro, e você pensar como é que eu vou traduzir isso em imagem. Eu acho que isso é a parte mais difícil, porque tá lá lindo no seu roteiro. O personagem entra pela porta, mas aí ele vai entrar pela porta, pela direita, pela esquerda. A câmera vai estar vendo de cima, de baixo, de lado. Então, dependendo da forma como você mostra isso, né, vai ter um impacto diferente. Então, basicamente, você tem que realmente pensar essa parte, é a mais complicada, com certeza. Muito complicado mesmo. E o seu HQ, o Queer, você lançou ele dentro da CCXP, Sim. que é o maior festival de cultura pop do mundo. E ele foi realizado em São Paulo, como você já falou. Mas fala um pouquinho também como é que foi esse lançamento lá dentro, como que é estar lá dentro também e ser destaque dentro desse evento também, que é tão grande. É uma loucura, porque além de ser um evento gigantesco, ele é um evento longo, né? Eles são 4 dias abertos ao público geral, mais um dia que é à noite, que é para o pessoal que compra o ingresso mais caro, que eles chamam de Spoiler Night. Então são 5 dias de, sei lá, montar sua mesa, ficar lá o dia inteiro atendendo o público. Então é realmente bastante maçante, mas também é bastante gratificante porque você acessa um público que muito provavelmente não entraria em contato com o seu trabalho de outra forma. Porque mesmo você tendo um público, a maior parte do seu público não vai a esse evento. Querendo ou não, é um evento que é em São Paulo, muita gente não consegue viajar, ou às vezes até é de São Paulo, mas às vezes não consegue, às vezes, comprar o ingresso, não consegue participar por algum motivo. Então, você está acessando ali um público muito grande e é engraçado, porque o processo mesmo é você estar ali na mesa e daí você vê alguém passando e fala: oi, moço, vem cá, quer conhecer um quadrinho? Então, é bastante legal essa questão da abertura que o evento dá para o seu trabalho.
Mia, a gente viu também que o seu quadrinho, ele leva as questões LGBTQIAPN+. Fala pra gente também como que essa temática hoje em dia ela é muito importante e como que ela foi recebida também pelo universo da cultura pop, pelo público também dos HQs. Olha, graças a Deus, hoje em dia, esse meio da cultura pop, ele é muito mais aberto a isso. Tanto que eu também participo de um outro evento que acontece lá em São Paulo, que é a PocCon, que é uma feira voltada para quadrinistas LGBT, somente. Então, inclusive, é patrocinada pela CCXP. Então, é um evento que felizmente, é bastante aberto a isso. Grande parte dos artistas que participam ali do Arts Alley também são pessoas LGBT. Então, graças a Deus, a gente conseguiu achar, né, essa parte, esse meio ali da cultura pop que é bastante aberta a isso. Porque, querendo ou não, sempre vai ter, né, pessoas intolerantes e com certeza acontecem eventos que são mais voltados, né? Não saberia nem dizer o nome dos eventos para você, porque não frequento. Mas felizmente a gente tem muito quadrinista gay, quadrinista trans, quadrinista drag queen dentro desses eventos que eu participo. E por que você escolheu levar essas questões LGBTQIAPN+. Não, realmente eu como uma pessoa queer, né, sou uma pessoa bissexual, sempre tive muito apreço por essas questões, então sempre, assim, uma certeza no meu trabalho é que eu sempre traria essas questões. Então, sempre foi bastante natural eu trazer essas questões. Claro, né? Aí eu ia pensar, como que eu ia trazer essas questões? Não é simplesmente fazer uma historinha de duas pessoas se apaixonando, porque todo mundo faz isso. Então, o que mais que eu vou trazer? Que subtexto dessas questões que eu quero fazer? Porque questão LGBT, obviamente, é sobre amor, mas também é sobre luta, é sobre identidade. Então, esse quadrinho ele vai falar muito sobre questão de identidade. Porque apesar de do meu protagonista ser um homem bissexual que acaba, né, num relacionamento com outro homem, ele é primordialmente, em sua essência, um quadrinho sobre encontrar a sua identidade. Porque ele é um terráqueo nos anos 50, no meio da União Soviética, que acontece um acidente no trabalho dele e ele é transportado para o outro lado da galáxia. E daí ele está dentro de uma sociedade alienígena ali que tudo que ensinaram para ele, isso aqui que é o certo, é assim que tem que ser, simplesmente não existe, não faz sentido. Então ele tem que realmente estar ali reconstruindo a própria identidade, entendendo o que ele é e o que são realmente as coisas, o que é certo, o que é errado e por que essas coisas foram ensinadas pra gente. Muito legal, muito bom. Temas importantes precisam ser ditos e precisam estar mais em visibilidade mesmo. Que bom que você escolheu e tem produzido aí. Logo, vamos ter mais um volume, né? Sim. A gente atualmente tem esses 2 volumes impressos, que foram, né, impressão independente. E eu vou começar a lançar ele também online, né, no formato que a gente chama de webcomic, que é o quadrinho que a gente te lê na internet, né? Não consigo te dizer quando exatamente, porque ainda estou dependendo do pessoal que está desenvolvendo o site, né, que vai subir ele. Mas em breve também vai ser possível ler ele online. E você também tem se destacado por interpretar uma personagem, uma drag queer, né, que é a Lucifer. Fala pra gente um pouquinho sobre essa personagem, como que você começou a desenvolver ela. Bom, eu sempre gostei muito dessa coisa de moda, de vestir, de montação e tudo mais. E daí, quando eu descobri o universo drag, né, não só, a gente ouve muito falar das drag queens, mas o universo drag vai muito além disso, né? A gente tem os drag kings, a gente tem drag monster, drag queer, então essa questão de você interpretar um personagem que de alguma forma você tá discutindo ou você tá questionando qualquer coisa que tenha relação a gênero, né? Então, junto com essa parte, né, de roupa, de brilho, de montação, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, eu escolhi, né, trazer esse personagem que ele não é necessariamente homem nem mulher, é um personagem que eu trago elementos do terror para eles, porque
Eu gosto muito do gênero de terror, apesar da minha HQ que eu tô lançando ela ser do gênero aventura, fantasia e ficção científica. Eu gosto muito do gênero de terror porque, querendo ou não, no fundo é sobre as coisas que a sociedade mais teme. E quando você começa a ver e analisar o terror que a gente produz, a gente vai encontrar muito vilão que é queer, a gente vai encontrar muita vítima no terror que é queer. Então você vê que é um arquétipo de personagem que aparece muito no terror. Você vê vilão da Disney sempre é meio afetado, vilão da Disney é inspirado em drag queen. As meninas superpoderosas. Exatamente, o Ele das Meninas Superpoderosas, a vilã da Pequena Sereia é inspirada na Divine, que é uma drag queen americana. Então, trazer esses elementos de terror sempre também fez muito sentido pra mim, que é uma estética que eu gosto, que é um gênero que eu gosto muito. Então, aí veio essa ideia de criar esse personagem, que ele não é nem homem nem mulher, mas ele é uma coisa ali meio infernal, meio... realmente para discutir essas questões. Muito bom. E conta pra gente, então, além e esse personagem, você nasceu para você ir para CCXP ou não? Como que nasce esse personagem? É difícil dizer, tipo, porque eu nunca realmente, tipo, sentei e criei o personagem, sabe? É um personagem, eu criei um personagem aqui pra jogar um jogo e daí juntou com umas ilustrações que eu fiz e não sei o que e tudo mais. O que eu posso dizer, assim, o momento, se fosse pra marcar em que momento que Lucifer nasceu, foi graças à minha mãe drag, que é a Nelly Winter, que é a primeira drag queen escritora aqui do Mato Grosso, né? E nesse ano de 2024 ela ministrou um curso, né, voltado para a criação de drags e tudo mais, e foi ali que realmente, tipo, a primeira vez que alguém me pegou e me colocou num palco para performar como essa personagem. Que foi até, a gente fez um evento no Cine Teatro, que a gente fez performances, né? Então seria nesse momento, assim, você vai bater um martelo em que momento que esse personagem surge, seria ali. Mas eu já tinha experimentado antes, feito algumas maquiagens, ilustrações e tudo mais, com a Lucifer. Muito legal, muito bom mesmo. Mia, conta pra gente, então, como é que tá os planejamentos para 2025, além do volume 2, e também de trazer também essa experiência de quadrinhos aqui para Cuiabá, né, de um festival. Então, conta aí pra gente o que temos aí para 2025. Bom, acho que a primeira coisa, como eu já até comentei, vai ser trazer, né, esse quadrinho para o formato online, até porque, como eu falei, tem gente que não tem acesso a esses eventos. Por mais que a gente tente democratizar esse evento, eu vou a São Paulo, eventos que são gratuitos, não só a CCXP, que, querendo ou não, é um evento caro de se ir. E também essa questão de trazer essa cena para cá. Mas, querendo ou não, ainda assim tem gente que não tem acesso, alguém que mora aqui no interior do Mato Grosso, que seja. Às vezes a pessoa não tem condição de estar vindo para a capital para ver um evento de cosplay e quadrinho, sabe? Então, para realmente essa intenção de tentar democratizar mais o trabalho, uma das primeiras coisas que eu quero trazer aí para o próximo ano é essa questão de estar disponível online para qualquer pessoa ler. E daí, se a pessoa se interessar, não, eu quero colecionar os volumes físicos, aí beleza, né? A gente dá um jeito de fazer chegar na mão das pessoas. E daí, também, como eu tenho um grupo de artistas aqui, que é o Artistas Cuiabá, e a gente está realmente querendo organizar para trazer essa questão dos eventos. Então, já é um grupo ativo, se vocês quiserem olhar no Instagram, @artistascuiabá. É um grupo que reúne principalmente esse pessoal voltado para a parte de quadrinho, cultura pop, né? Que, querendo ou não, a gente atrai, né, as pessoas que se interessam pelas coisas que a gente se interessa. E daí a gente promove encontros mensais, a gente faz desafios. Atualmente a gente está com um desafio bem legal, que é você sentar e fazer um desenho por 30 minutos. Então, se deu 30 minutos, para o desenho. Então, tipo, realmente para o pessoal estar treinando ali para desenhar mais rápido, para treinar coisas diferentes. Então, a gente está realmente sempre trazendo ali alguma coisa para estar realmente... Porque a intenção do grupo é você estar influenciando ali o pessoal que gosta de desenhar a continuar desenhando. Porque é uma coisa que acaba se perdendo muito, né, hoje em dia. A pessoa gosta de desenhar, mas acaba sendo desincentivada a seguir com aquilo e acaba deixando de lado. Toda criança gostava de desenhar, Toda criança gosta de desenhar, e aí exatamente. A gente fala assim... Porque qual foi o momento que eu parei de desenhar, né? Exatamente. Por que eu parei de desenhar? Tanto que é uma pergunta que às vezes me fazem, ai, que legal, você desenha há quanto tempo?
28 anos, sabe? Desde que eu nasci, sabe? Nunca realmente parei de desenhar. E é uma coisa que às vezes acontece com as pessoas, tipo, desenhava na infância, parava e volta depois. Então, essa coisa de realmente estar ali falando, não, seu trabalho é legal, você consegue, você pode estar produzindo coisas legais, você pode, você quer fazer um quadrinho? Bora fazer um quadrinho. Às vezes você não vai lançar o seu quadrinho na CCXP, que é o maior evento da América Latina e tudo mais, mas é um espaço que existe, então você pode produzir ali o seu trabalho e você pode fazer e lançar as coisas, nem que seja só pelo prazer de fazer, porque às vezes também é legal, sabe? Sim. E você pensa em dar cursos para quadrinhos? Ou Já trabalhei com cursos, hoje em dia não trabalho mais. Quem sabe eu tenho muita vontade de trazer questão de workshop, né? Que não é um curso muito longo, né? Porque tempo hoje em dia tá aquela coisa complicada, né? Então, trazer essa questão de workshop, inclusive, um dos primeiros que eu queria trazer é justamente sobre essa parte de evento, como é que você pode pegar o seu trabalho, que hoje em dia, porque muita gente, tipo, trabalha, às vezes tem até um trabalho legal, mas acaba, tipo, não, mas é só meus desenhos, sabe? Você podia estar fazendo um negócio legal, você podia estar transformando isso num produto, num chaveiro, num adesivo, alguma coisa que você pode ir numa feira vender, sabe? Sim. Então, a gente quer organizar um workshop realmente sobre essa parte de monetização do trabalho e também trazer mais. A gente ainda não tem uma agenda fechada, vamos fazer estes workshops no ano que vem, mas com certeza, lá no Instagram do Artistas Cuiabá, a gente vai estar divulgando os encontros, a gente divulga os desafios, a gente divulga esses eventos, né? A gente participou, por exemplo, agora em 2024, da organização de um evento que aconteceu no Liceu Cuiabano, que foi o J-Pop Day, que foi um evento mais geral, né, de cultura pop, e a gente, um dos primeiros eventos, pelo menos nos últimos anos, que a gente conseguiu trazer uma sala voltada só para arte. Então a gente teve concurso de desenho, a gente teve palestras, né, com pessoas que já trabalham com arte ou que de alguma forma ali tem arte dentro do seu próprio trabalho, e a gente também conseguiu abrir algumas mesas para artistas locais que fazem produtinhos com a sua arte ou quadrinhos e tudo mais para estarem vendendo ali esse trabalho. Hoje foi um ano muitas produções esse ano, né? Com toda certeza. Mia, parabéns aí pelo volume 1 e 2. A gente já fica aguardando aí o volume 3. Vou ler. Muito obrigada pelo presente também, pelos quadrinhos. Parabéns e obrigada por estar aqui com a gente com Cultura Livre, falar com o nosso público também sobre o seu trabalho. E vocês de casa, já sigam aí Mia GB no Instagram. Se você é artista também, desenha e quer participar do Artista Cuiabá, segue lá eles no Instagram, comunica no direct, é um grupo que também está crescendo bastante aqui em Cuiabá, e a gente fica esperando aí os eventos e as próximas oportunidades para estar junto com você também, Mia. Nada, que isso. Valeu, muito obrigada. Obrigado eu, Elo. Até mais. Valeu, galera, até mais. Fiquem com Cultura Livre.